Mas, meus irmãos, é uma alegria, é um privilégio poder estar aqui participando desses dias do Encontro de Casais. Vim com a Rose, está ali, vai bater depois que eu disse para você não ficar em pé, então fique em pé, querido. Os espelhos ficam, por que eu estou gritando? Levanta aí, pô. Levanta. Muito bom encontro. Sempre é uma alegria. Eu estava lembrando do amor que sinto por essa cidade de Rolândia. É claro que está relacionada à igreja aqui. E aí eu estava lembrando daquela música aí que cantam aí, né? Não sei nem se eles cantam. O sujeito fala, você não vai nada. Ele fala tudo que eu queria saber, porque eu acho que ele não sabe até hoje. Quando eu falo que amo Rolândia, a pessoa fala, o que tem em Rolândia? O que tem em Rolândia? Rolândia, cara. Tudo que eu queria era saber por que eu amo Rolândia. Mas eu também não quero saber muito, não. Eu quero amar Rolândia, quero sentir amado por Rolândia, quero sentir amado pela igreja, quero me sentir amado pelos irmãos, porque eu entendo que este amor vem de Deus. E a coisa está aprendendo a amar quando eu falo, vamos lá para Rolândia, quero falar agora? Quer vir, já fez algumas amizades aqui, boas amizades. Nós viemos então com alegria. Recebi uma mensagem desses dias, todas as manhãs, né? Aquelas mensagens de bom dia. E a mensagem dizia o seguinte: bom dia, no abrir dos olhos, no respirar, na saúde, no andar, são infinitas as bênçãos concedidas a cada segundo da vida. Agradeça, louve, sorria, abrace esse dia, abrace esse céu com o qual Deus te presenteia. Foi Deus, é Deus, sempre será Deus. Chorei, porque foi um dia que eu acordei com muita gratidão em meu coração por mais um dia. Era mais ou menos 4h30, os horários que eu acordo, e às vezes mando mensagem aí 3h30, 4 horas. E eu acordei assim com muita gratidão no meu coração. Quando eu me lembrei eu recebi essa mensagem, eu me lembrei de um texto que está lá no Salmo 116, versículo 12. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Que darei ao Senhor? 43 anos caminhando com o Senhor. Antes o Senhor já se manifestava com muitos benefícios para a minha vida. Mas quando eu me converti, eu fui vendo como que Deus é maravilhoso. Está lá no Bolívia, compartilhando com vidas, vendo vidas chegarem lá totalmente destruídos, sem expectativa nenhuma, e daqui a pouco você vai vendo vidas restauradas, famílias restauradas, homens profissionais que estavam lá numa vida totalmente perdida, e Deus restaura, e hoje os homens todos estão lá com a sua família, e eu aos 73 anos ainda tenho a graça e o privilégio de Deus de contribuir para com isso. E a Rose, que é a Rosi, porque é com Y, ou com I, né? Eu queria com Y para ficar mais chique. Ela falou, deixa com I mesmo. Me acompanhando nisso. Então eu estou vivendo um dos melhores
de algumas coisas, de tudo, da idade. E aí eu já falo para eles, é um privilégio. Eu me vejo como um privilegiado de poder ver os frutos do meu penoso trabalho. Glória a Deus. Se de um Adriano, né? Foi ordenado, pastor, lá em Palotinho. Só não pude ir lá porque já tinha sido convidado para um casamento e não daria tempo de ir lá. Ainda fiquei contando aí, o casamento era 3h30, será que você chegando lá, depois sair das 5 vai dar tempo? E coisa. Ah, vai ter um churrasco aí no outro dia, que era domingo. Eu vou aí, não, senhor, vai ser só hoje. E tu, mas vem que a gente queima uma carninha aqui. Até a última hora ainda queria estar lá com ele. Para comer uma carninha? Não, para contemplar o fruto do meu penoso trabalho. E saber que ele era na simplicidade, contribuir para aquilo, pela graça de Deus. Está lá ele com a Cineia, com 3 filhos, abençoado lá, e moço que nós vimos aqui. Então, quando eu me deparei com esse versículo, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo, veio à minha mente a palavra responsividade. O que é a responsividade? É a capacidade de reagir de forma adequada, apropriada, esperada em determinada situação. Reproxividade, responsividade. Uma pessoa responsiva é aquela que reage de forma adequada, apropriada, esperada em determinada situação. Naquela hora o Espírito Santo falou ao meu coração: seja responsivo. E eu mando uma mensagem todos os dias, de segunda a sábado, e eu escolho sempre o tema da semana. E naquele momento, o tema que eu escolhi foi responsividade ao que Deus fala e ao que Deus faz. Responsividade ao que Deus fala e ao que Deus faz. Porque eu tenho visto, né, ao longo desses anos todos, Deus falando, Deus fazendo, e nós parece que acostumamos, e às vezes não somos responsivos com aquilo que Deus está falando, e Ele vai continuar falando, e Ele vai estar falando, e nessa noite Ele vai falar do meu coração. Ser responsivo agrada a Deus, que é o que nós tanto queremos como cristãos. Nós devemos estar buscando agradar a Deus. Então, tornar-se uma pessoa responsiva ao que Deus fala e àquilo que Deus faz, agrada o coração de Deus. E eu fui tomando isso no meu coração. O Espírito vai ministrando isso na minha vida. Ser responsivo para agradar o coração de Deus. Além disso, é bênção para a nossa vida, para a vida daqueles com quem nós convivemos e para a vida daqueles que cruzam o nosso caminho. Que revelação, que descoberta tremenda. Eu falei, se é bênção para mim, se é bênção para aqueles que convivem comigo, se é bênção para aqueles que vou encontrar ao longo da caminhada, eu quero ser, porque para isso eu estou aqui, para isso eu fui chamado, para isso Jesus morreu na cruz para a minha vida, pela tua vida, pela nossa vida.
Por isso eu quero ser responsivo, agradar a Deus, ser abençoado e ser bênção para outros. Isso é tudo que Deus espera de mim, de você e de nós como igreja do Senhor. Irmão Francisco certamente foi responsivo com aquilo que Deus falou por ele. Vai para o Quênia para me servir lá. Certamente vai ter frutos, muitos frutos ainda. Em cima dessa situação foi a nossa oração ali, para que Deus use esse momento, todo aquele momento, para que muitas vidas ainda se rendam aos pés do Senhor, e certamente Deus vai fazer isso no nome de Jesus. Por quê? Viveu para agradar o Senhor e para ser bênção para a vida de outros, e Deus, certamente o nome do Senhor tem sido glorificado. Quando nós olhamos lá para Gênesis capítulo 12, Gênesis no capítulo 12, versículo 1. Não, eu vou ler no capítulo 11, versículo 31. Gênesis 11, capítulo 11, versículo 31. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Entrando no versículo 1 do capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vá para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Isso é ser responsivo. Abraão foi responsivo ao que Deus falou com ele. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que ele ficou ali na metade do caminho. A palavra de Deus nos mostra que o seu pai, Terá, saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Abraão ficou no meio do caminho. O meio do caminho é o pior lugar. O meio do caminho é o pior lugar. Verdade. Deus não queria que ele ficasse no meio do caminho. Por isso que vem até ele e lança para ele um desafio para sair da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e ir para uma terra que Deus ainda ia mostrar. Faz promessa de abençoar, de engrandecer o nome. E a Bíblia fala que quando ele recebe esta palavra, ele partiu. Partiu para onde? Para um lugar que Deus ainda ia mostrar. Meus irmãos, se
fosse eu, você não. Eu queria saber como é que é este lugar. Tem foto deste lugar? Tem algum vídeo deste lugar? Mas ele sai no propósito de andar em responsividade. Quem estava chamando era o Senhor. E ele então parte Abraão, que a Bíblia diz, como lhe ordenara o Senhor. E aí nós vemos o que Deus fez na vida de Abraão. Pai de multidões, chamado de o pai da fé, porque tudo começou com uma postura de responsividade àquilo que Deus falou. O que Deus tem falado com você ao longo do tempo? E qual é a sua? E aí eu não estou falando só para você, porque também encontrei disso. Qual é a minha postura quando Deus fala? Às vezes você vai, foi no culto, foi, como é que foi? Deus falou comigo. Deus falou, ai maravilha. Falou o quê? Ah, Deus falou. Ah, mas sobre o quê? Deus falou. E daí? Depois que Deus falou, qual é a atitude? Muitos vão ficando no meio do caminho, porque Deus fala e Deus fala de novo, e às vezes não há uma responsividade com aquilo que Deus está falando. Muitas vezes algumas coisas quem vai falar para você, né, é um humano como você, mas meu irmão, minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos, é Deus falando. Se o homem natural não pode se jogar conversa fora, quanto mais Deus, porque quando Deus fala é para cumprir o propósito. Quando ele fala para Abraão, é porque ele tinha um propósito de ter uma grande nação, muitos filhos, e nós somos resultado de Abraão ter sido responsivo com aquilo que Deus falou. Quando nós olhamos lá em Gênesis, no capítulo 26, o texto ali, a partir do versículo 1, nos fala sobre Isaac, filho de Abraão. Versículo 1 diz assim: sobrevindo, porém, a terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Aí diz ainda: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e te darei todas essas terras. Quando nós olhamos para o versículo 6, nós vemos ali a palavra dizendo: Isaac, pois, ficou em Gerar. Uma terra onde havia fome, ele está saindo dali com a sua família, com seus empregados, com todos os seus bens, indo porque há fome na terra. Tudo que se plantava não germinava, os gados morrendo, e eles vai saindo para ir atrás de recursos, mas Deus apareceu para ele e disse para ele ficar ali.
E a Bíblia diz que ele mostra que ele foi responsivo com aquilo que Deus falou. E ele ficou ali em Gerar. Vai para Maringá, Celso. Aos 69 para 70 anos. Vai para Maringá. Tem um propósito lá. Estava bem aqui. A igreja estava bem lá no serviço. E coisa. Mas ele falou comigo. E eu precisava, eu fui responsivo com aquilo que Deus. Aí vieram, eu vou só compartilhar aqui, um grupo de pessoas que passaram por ali, todo mundo, vem, Celção, vem, nós seremos daquele que vamos segurar a corda. E aí eu vou lá, na foice do machado, coisa, martelo, mais isso, mais aquilo, reformando lá, com mais alguns funcionários não, alguns voluntários que foram lá comigo, e vamos lá, naquela maior alegria e coisa e tal. E vão passando-se o tempo. Eu acho que tem 3 segurando a corda. E quando eu somei lá, tinha uns 60 segurando a corda. Um dia desse eu falei para alguém da situação, como nada, né? Aí busquei, aí eu vou dar o seu testemunho aqui. Busquei como levantar recursos. Não para mim. E até hoje estou lá, baseado naquilo que eu ganho da minha pensão e tudo, para fazer a obra do Senhor tranquilo. Deus seria honrado de uma maneira tremenda. Começamos a fazer almoço para poder, os moços, né, os visitantes, os familiares, quando vinham visitar. Aí o Rosi estava lá, tudo, vamos lá fazer aquela comidinha gostosa e tudo. Vamos convidar mais gente, Os 2 últimos visitores deu 150 pessoas. Aí fazemos um almoço que o último lá, o penúltimo, né? Cobramos R$20, pouco no tacho, com direito a suco e refrigerante, tudo incluso. Porque eu vou buscando, quem pode me ajudar de vez em quando alguns de vocês aqui recebe lá, né? Ou vai ter um visitão, o almoço, ajuda aqui. Eu consigo, na maioria das vezes, todo o recurso do gado através de oferta que daqueles 3 que estão segurando a corda e de outros que passaram a segurar a corda. Falar em número para vocês entenderem o que Deus faz quando você é responsivo. Domingo, no visitão passado, pagamos no marido da lá, tal, de coisa, mais isso, o que gasta durante o mês, R$1.800. Quando for fazer a conta lá, quando sobrou líquido, R$3.063 num almoço. Fizemos visitão agora esse dia, arroz caprichou lá numa feijoada, e a feijoada deu também um valor desse, feijoada com torresmo. Aí alguém fala, Deus, não foi torresmo não, torresmo é caro e coisa, e não rende muito não. Mas não, se a gente vai fazer com excelência. E Deus vai honrando. Porque não estou confiado. Louva a Deus por aqueles que seguram a corda. E alguns que seguraram, mas largaram a corda, mas durante o tempo segurou. Eu estou confiado no Deus que chamou, que falou e que não vai deixar de honrar aquele que é responsivo neste chamado, no nome de Jesus. Amém. Isaac, sendo responsivo ao que Deus falou, ficou ali. E no versículo 12 diz: semeou Isaac naquela terra. E no mesmo ano, recolheu 100%, porque o Senhor o abençoava. E o resultado é, em
enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Deus jamais deixará de honrar aquele que for responsivo àquilo que ele faz. E ele foi responsivo, ou Isaac foi responsivo, para com aquilo que Deus falou. Numa terra onde havia fome, ele estava ali sustentado e enriqueceu, porque ele andou em responsividade àquilo que Deus falou com ele. Minhas irmãs, meus irmãos, poderia estar falando o nome aqui de alguns, né, que eu conheço, ainda outros que eu não conheço, né? É com aquilo que Deus falou. Que Deus falou. Pastor Celso me falou, a não ser que eu diga, olha, Deus me falou isso, e mesmo se eu disser que Deus falou isso para você, você deve buscar uma confirmação no teu coração, no teu espírito, para saber que Deus falou. Agora, se é Deus que falou, meu irmão, anda, porque o nome dele há de ser glorificado, você há de ser abençoado, e há de ser bênção para a vida de outros também. Nós vemos então o resultado da vida de Isaac. Quando nós olhamos lá para Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, a Rose falou assim: você está levando lenço? E ela sabe que eu sou bastante. Mas Rose, às vezes eu nem lembro do lenço, e às vezes não lembro nem da água que fica aqui, porque eu quero estar muito atento àquilo que Deus vai fazer, e está fazendo, e está falando contigo aí, no lugar onde você está. Capítulo 5, versículo 1 de Lucas. Aconteceu que ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, referindo-se a Jesus, né, junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam a rede. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Volta-se aqui para mim. Você já conhece bem a tua palavra. Mas o que aconteceu aqui foi que Simão Pedro, ele foi responsivo, mesmo ele tendo algum argumento que era coerente, lógico, porque era pescador, e os outros que estavam pescando com ele, experimentados, eles sabiam que no horário de pescar, bem, é à noite. Agora vem alguém e diz para ele, durante o dia, com o sol a pique, leva o barco até mais lá no fundo, e lança a rede para pescar. Alguém falou isso para ele. Mas esse alguém não era qualquer. Esse alguém não era um qualquer. Ele diz: Senhor, mestre, porque ele estava ensinando, né? Então ele entendeu que aquelas palavras que ele estava dando, ensinando, Jesus ensinando, era um mestre. Aí ele fala: mestre, já trabalhamos
tivemos anos de dor e nada apanhamos. Mas ele não fica só nisso. Mas sob, debaixo da tua palavra, eu vou lançar a rede. E quando ele lança a rede, pesca uma multidão de peixes, a rede ia se rompendo. Ele teve que chamar os outros pescadores do outro barco para que pudessem ajudar. Porque alguém, talvez você possa ter pensado que essa foi uma atitude de fé de Pedro. Mas eu vou dizer para você que não teve fé ali não, viu? Se tivesse fé, ele teria lançado logo. Amém? Se tivesse fé, teria lançado. Mas ele vai ainda argumentando. Ele vai na responsividade daquilo que Deus falou. Jesus estava falando. Mesmo com a fé ainda vacilando, você e eu não podemos deixar de ser responsivo. Às vezes a pessoa não é responsiva porque ela não tem fé. Faça igual o homem que levou o filho endemoniado para Jesus libertar. Quando Jesus falou, vai ser conforme a tua fé. Ele falou, Jesus, tu podes curar meu filho. Aí Jesus fala, se tu podes crer. Aí ele disse, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Às vezes é isso que a gente precisa falar, declarar e reconhecer. Mas mesmo assim, não podemos deixar de ser responsivos, porque o Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir. Se Ele libera uma palavra, Ele vai cumprir essa palavra. Espera de mim, de você, responsividade para que isso possa acontecer. Vou andando aqui um pouquinho mais. João capítulo 11 nos fala lá quando Lázaro morreu. E Marta, quando ficou sabendo que Jesus estava vindo, chegou para Jesus e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ela começa a dizer, mas agora eu sei que tudo que te pedires ao Pai, Ele vai fazer. Aí Jesus vai falando para ela mais algumas coisas, ela vai sempre dizendo, agora eu sei. E Jesus fala, você crê nisso? Não, creio. E ela vai dizendo, mas chega um momento que Jesus chega lá diante do túmulo, pronto para fazer o milagre. Aí disse para ela que estava ali com ela, tirai a pedra. O que ela disse? Senhor, já cheira mal, e é de 4 dias. Ela vinha dizendo, eu sei, Senhor, eu sei, Senhor. Tudo que Jesus falava, ela disse, sabia. Quando Jesus manda tirar a pedra, deixa-se bem claro, quando ela diz, Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. Que fé tinha Marta? Mas ela foi responsiva. Tirou a pedra. Aí Jesus lança a sua palavra lá para dentro do túmulo. Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estava morto. Porque mesmo com a sua incredulidade, com a seu raciocínio lógico, Marta foi responsiva àquilo que Deus falou, tirou a pedra, e o milagre veio na vida de Lázaro. Lá no versículo 40, Jesus disse assim para ela, quando ela ficou questionando muito, não te disse eu
que se creres, verá a glória de Deus. Quando eu grifo na minha Bíblia aqui, não te disse eu. Jesus estava dizendo, eu te disse. Algumas coisas foi Deus que te disse. Ele disse. O Todo-Poderoso disse. Aquele para o qual não há impossível, Ele é que disse. Era isso que Jesus estava falando para Marta. Não te disse eu. Quando ela ouve, ela tira a pedra. Foi Ele que disse. Foi Ele que disse. E aí ela tira a pedra, que milagre aconteceu. A única coisa que Jesus esperava é que Marta fosse responsiva com o que Ele já havia falado. Às vezes, como Pedro e Marta, nós temos, às vezes, podemos até não ter fé, mas devemos ser responsivos, porque o milagre vai vir, a resposta vai vir, o nome do Senhor vai ser glorificado e nós seremos abençoados. Quando eu olho lá para Números capítulo 13, aí eu quero que você abra lá. 19:36, está aí na tela 22, pastor? Ainda é cedo, viu? Estou falando isso para você. Não vou passar das 20 horas. Talvez termine antes. Mas fica atento aí o que Deus vai continuar ainda falando ao teu coração. Lá em Números capítulo 13, o povo de Israel tinha saído do Egito, liberto do Egito, passado pelo Mar Vermelho, caminhado, depois no deserto, sendo sustentado pelo deserto. Quando eles chegam próximos já chegam lá na terra de Canaã, o Senhor dá uma ordem para eles. Versículo 1 do capítulo 13 de Números. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que estiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Volta aqui para mim. O Senhor que os libertou, o Senhor que os libertou da garra de Faraó, que abriu o Mar Vermelho, que sustentou ele durante todo esse tempo, que mandou coluna de nuvem de fogo à noite, nuvem durante o dia, não deixou que a roupa do povo pudesse se desgastar, nenhuma doença atingiu eles, não faltou maná, não faltou água da rocha. Eles chegam próximo, seria como ali na frente, aqui fala morro, né? Aquela parte ali do São Fernando, seria como se eles chegassem ali na escadinha e Deus falasse, vai eles para lá, né? Passa ali a lagoa, vai lá do outro lado, porque espiaram a terra que eu vou dar. Eu vou dar. Eu hei de dar. Eles vão, espiam a terra, depois de 40 dias voltam, e vem relatando para Moisés que nós fomos na terra, a terra é boa, ela manda leite e mel, esse é o fruto, mostra o fruto, mas começa a dizer, mas o povo que habita lá é mais forte do que nós, e aí começa
eles falam mal, que para mim é a prova de alguém que quando deixa de ser responsivo, vai ter a mesma postura. Eles dizem assim, no finalzinho do versículo 33 de Números 13: e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim o éramos aos seus olhos. Quando nós olhamos no versículo 1 do capítulo 13, Deus falou: envia homens que espiem a terra, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Eu vou dar aos filhos de Israel. Envia líderes, cabeça de tribo. Eles voltam, 10 deles voltam e diz: nós éramos como gafanhoto. Deus não tem propósito com gafanhoto. Deus não libertou gafanhoto. Deus não conduziu gafanhoto pelo deserto. Deus não desceu lá para falar com Moisés para libertar gafanhoto. Mas eles, por não serem responsivos, se viam como gafanhoto diante da dificuldade. Eu não vim em Rolândia para falar para gafanhoto. Deus não me enviou aqui para falar para gafanhoto. Me falou, me trouxe para falar com filhos. Aleluia. Filhos. Filhos. Com a sua igreja. Para entender que Jesus não morreu por gafanhoto. Eu não vim aqui para alimentar gafanhoto. Porque essa palavra aqui não foi feita para alimentar gafanhoto. A pessoa, se eu sair lá de Maringá, né, eu vou lá e tudo, vou alimentar gafanhoto. Eu ia procurar saber quem gafanhoto gosta. Aí eu ia vir lá com um carro cheio de alimento para gafanhoto. Mas não, eu não vim aqui para alimentar gafanhoto. Eu vim para alimentar filhos de Deus. Eu vi com essa Bíblia aqui, que é velhinha. Tive uma Bíblia que durou 27 anos. Essa aqui já está indo com a idadezinha aí, bem doida. O papel material já está velhinho, mas o conteúdo aqui é fresquinho para você e para mim. Éramos como gafanhotos, e o resultado da falta de responsividade do povo ao que Deus falou e ao que Deus fez, nós vemos aqui no versículo 23. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a teus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Quando o Senhor olha lá para o versículo 30 e o 31 diz assim: não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Deus está falando para aqueles homens
Vocês que saíram do Egito, foram libertos, caminharam para o deserto, experimentaram de tudo aquilo. Vocês não são seus filhos, porque Deus fez brotar dali uma nova geração. Esses seus filhos vão poder entrar, mas vocês não vão entrar. Meu irmão, que dor veio no meu coração quando eu fiquei pensando nisso. Caminharam, eu estava lembrando da irmã Conceição, né? E aí algumas pessoas foram ali me dar um abraço e tudo. A irmã Conceição estava ali, também foi lá e tudo, me deu um abraço lá. Lembrei dela. Eu só quero te trazer aqui uma refletir. Ela, porque eu acho que ela está mais, a idade mais avançada do que a minha. Não sei não. Eu estou com 73. Com quanto ela está? A senhora está com quanto? 73. 90 e quanto? 73. 7,6? 73. Está pertinho. 73. 3, igual. Igual você. A diferença é que ele está um pouco surdo, ela ainda não. Então eu vou pensar junto com ela. Porque foi isso que mexeu com o meu coração. Imagine caminhando com 43 anos, sendo liberto das drogas, do vício, de tudo aquilo que caminhei. E chegar agora, ou chegando na reta final, na linha de chegada, não alcançar o prêmio, porque vivi uma vida de pecado? Não. Porque deixei de viver uma vida servindo ao Senhor? Também não. Porque tudo procurei fazer e fiz. Deixou de dar fruto? Também não. Mas por quê? Porque não poderia ser isso. Não ser responsivo na reta final, na linha de chegada. Este povo foi daqueles que ainda perseveraram até ali. Chega na linha de chegada, não são responsivos com aquilo que Deus falou. E olha o que Deus fala, né? Deus diz que ele diz assim no versículo 23: vocês me desprezaram. Não ser responsivo com aquilo que Deus fala, com aquilo que Deus faz, é uma atitude Deus considera uma atitude de desprezo. Ele chama de desprezo. Vocês me desprezaram. Vocês desprezaram a terra que eu prometi. Por causa disso, vocês não entrarão na terra. Josué e Caleb entraram na terra, porque foram responsivos ali, na linha de chegada. Quando eu lembro disso, encerrando aqui, naquela manhã, eu não disse para Deus que a partir daquele momento eu seria responsivo, porque eu me conheço. Eu pensei, eu já tenho falado ao longo do tempo, dos anos, tanta coisa que eu vou fazer e tudo, e às vezes eu não fiz. Pedi perdão a Deus, vou caminhando em paz.
Eu falei, eu não vou falar não, porque eu me conheço. Mas eu falei para Deus que a partir daquele momento eu não faria conta. Olha aqui para mim. Eu não faria conta e não mediria esforços para ser responsivo. O Senhor vai me encontrar como alguém que não vai medir esforços para ser responsivo. Quando eu estava com essa palavra no meu coração, vou contar aqui, fui lá no culto do Bola de Neve. Aí, sem dinheiro na carteira, mas estou lá com meu celular, conta lá. E aí eles passam lá o Pix. E eu estava sentadinho ainda, porque havendo o louvor, ficava um pouco sentado em pé e tal. E a Rose estava em pezinha lá do meu lado. Aí eu peguei lá o Pix, Daqui a pouco, comecei a rir. Aí a Rose, o que você está rindo? Falei, Rose, eu ia mandar um Pix de R$30 de oferta e botei um 0 a mais. R$300. Aí era o tempo que a conta estava meio baixinha. Quando eu vou ver lá na minha conta, e tudo está lá, o saldo lá. Eu parei para te R$87. Jesus! Não anunciei isso para muita gente, não. Aí uma pessoa lá de Cambé, pastor, sentindo o coração, outro dia, 2 dias. Um dia depois de te ofertar aí, eu ri, ela falou assim, você ainda está rindo? Eu estou rindo para não chorar. Porque se fosse você pagar alguma coisa para alguém, né? Você ia lá e ia falar, mas eu mandei um Pix aí enganado e tudo, o valor é isso. Mas oferta para a igreja, como é que você vai chegar? Isso é só para te descontrair um pouquinho. Porque eu sei que essa palavra que eu trouxe é uma palavra comprometedora. Mas eu quero te dizer que palavra como essa, eu estou querendo ouvir e receber do Senhor ao longo dessa minha caminhada. Porque eu estou vendo que tenho visto resultados tremendos. Quando eu tenho junto com o Rose, a gente vai conversando, vamos ser responsivos. Vamos ser responsivos. Rose, a Val lá, a pastora Val, vai ter um curso de mulher que prospera. A Rose, eu estou lá. Vai ter um curso de, primeiro foi mulher única. Fez 13 semanas. Daqui a pouco, mulher que prospera, está fazendo mais 13 semanas. Aí o pastor Jonathan mandou lá anunciou lá que vai começar, já começou o curso sobre o Novo Testamento. Escreve aí. Aí o pastor Jonathan falou para ela, ô Rose, isso aqui eu vou te abençoar. Só que a Rosi, quando o pastor lá liberou uma pessoa lá que pagava para fazer a limpeza na igreja, ele desafiou as pessoas para estarem lá. Primeira pessoa que falou, Rosi, vai para lá todas as segundas-feiras, às 4, 3h30, 4 horas,
E eu levo 2 moços da casa de recuperação para estar lá ajudando ela, porque eles têm um grupo de apoio à noite. Aí já vai ficar lá comigo. E ela tem um curso segunda-feira. Só que ela já cozinhou lá na casa de recuperação. Na manhã de segunda-feira vai até 2 horas a live. Louva a Deus pela vida da Rose. Porque tem me puxado. E nós temos falado, vamos ser responsivos. E daqui para frente, nos esforçar, né? Vamos nos esforçar para ser responsivos. Fazer um apelo. Eu gostaria tanto que vocês todos viessem aqui à frente. Mas eu não sei que você não vai aqui para frente, não. Mas que vocês pudessem. Deus falou contigo. Você pudesse dizer para Deus o que eu disse. Senhor, eu vou me esforçar para ser responsivo àquilo que o Senhor fala, ou ser responsivo com aquilo que o Senhor já falou. Talvez tem promessa que ainda não se cumpriu, porque ainda você não foi responsivo com aquilo que Ele falou. Mas se você disser do Senhor, no seu coração, que você vai ser responsivo, pode ter a certeza que Ele vai te capacitar para isso. E aí o nome dele vai ser glorificado. E a bênção virá para a sua vida. Vou ficar em pé, nós vamos louvar o Senhor. E isso que eu falei para você já é um apelo para você vir aqui à frente. Ser responsivo com aquele que tem falado contigo ao longo da sua caminhada, que tem falado contigo nesta noite. Ele espera de você, espera de mim, espera de nós responsividade. Quando adoramos ao Senhor, sai do seu lugar, vem aqui à frente, no nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Ele é que capacita, Ele é que dá condições para sermos responsivos. Ele é que fortalece para ser responsivo. Ele deseja que sejamos responsivos com aquilo que Ele está falando, com aquilo que Ele está fazendo, que isso vai glorificar o nome dEle, que isso vai ser bênção para a sua vida e para a vida de outros. Responsivo. Aleluia. Oh, Deus. Te adorar, Senhor. Aleluia. Prostrado
sincera e querendo isso, o Senhor vai fazer de ti e de mim e de nós, homens e mulheres responsivos. E na nossa responsividade, nós vamos alegrar o coração do Senhor. As bênçãos virão sobre a nossa vida. E nós seremos bênçãos na vida de outros. Portanto, vamos orar ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Te bendizemos porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor, quando encontrou Abraão no meio do caminho, que eu disse é o pior lugar, o Senhor tirou aquele homem e levou-o a ser pai de multidões, porque ele foi responsivo com o chamado do Senhor para a sua vida. Olha para esses irmãos que aqui estão, Senhor. Assim como olhaste para o coração de Arão, e Deus cumpra-se para a vida de cada um deles aquilo que é o teu propósito. Tu não nos chamou para estarmos no meio do caminho. O Senhor nos chamou para sair de onde nós estávamos, numa vida de perdição, Deus, e alcançarmos aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Já está preparado, já está preparado. Nós só queremos, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a sermos responsivos. Não estamos para perder o que seremos, mas nós estamos dizendo ao Senhor que nós nos esforçaremos para ser. E no esforço, na dedicação, no se dar para sermos responsivos, nós sabemos que podemos contar contigo. Abraão pode contar contigo, Isaac pode contar contigo, Pedro pode contar contigo, Caleb e Josué puderam contar contigo. Aqueles que não entraram em Canaã, o Senhor estava ali à disposição, mas eles não foram responsivos, por isso perderam a bênção maior que o Senhor tinha para a vida deles. Não deixe, Senhor, não nos deixe perder o que o Senhor tem para nós. Tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração humano o que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Nós amamos o Senhor. Aqui está uma igreja que ama o Senhor. Mas, Senhor, que nós possamos ser responsivos por este amor que o Senhor tem trazido no nosso coração. Porque a responsividade é que trará resultado para nossas vidas e levará resultados que glorificarão o teu nome. Senhor, eu faço ainda uma oração. Eu reconheço a minha limitação. Eu reconheço a minha insuficiência.
suficiência. Por isso eu não vim aqui baseado naquilo que eu podia transmitir para a vida dos teus filhos. Eu vim debaixo da tua graça para transmitir. Mas eu vim confiado no teu Espírito Santo, que vai continuar falando ao coração dos seus filhos e levando o Senhor a serem responsivos. Por isso eu creio que esta semente que é lançada no coração dos seus filhos, eu peço que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa continuar regando e adubando essa semente, que os frutos venham, eles desfrutem desses frutos, e os frutos sejam daqueles que glorifiquem ou que glorificam o teu nome. Faz isso, Pai, no nome de Jesus. Enche o coração dos seus filhos de alegria, por saber que, ao serem responsivos, como que o Senhor tem falado, vai continuar falando, tem feito, e vai continuar fazendo, Senhor, uma alegria, uma paz, uma esperança viva e real, vai tomar conta das nossas vidas, e nós vamos caminhar felizes, de glória em glória, de vitória em vitória, em nome de Jesus, sabendo disso, sabendo que o Senhor ouve a oração que fazemos, em nome de Jesus, nós te aplaudimos por aquilo que